Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos. Buenos dias. Que maravilha. Olha, minha querida ouvinte, você ouvinte que nos acompanha, que Deus abençoe sua vida. Olha bem, você pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Fala comigo, Marcelo. WhatsApp da 93 FM. Pastor Manuel de Matos, fala comigo. WhatsApp. Ela em si, WhatsApp. Muito bem, sou de parabéns. Sotaque do Paraná misturada com inglês, tá sensacional. Então, você participa comigo hoje aqui pelo WhatsApp da 93 FM, o 968038319. No Facebook nós temos aqui já uma gravação que eu fiz agora há pouquinho, foi uma live que eu fiz agora há pouco antes de entrar no ar. Você vai conhecer, olha, tem uns bastidores aqui da 93 FM. Você vai conhecer algumas pessoas que trabalham aqui conosco, a opinião delas sobre esse assunto. Você vai se divertir também aqui e dar a sua opinião. Exatamente aqui no Face, você vai dar a sua opinião hoje aqui no programa. Compartilha o vídeo com os seus amigos, compartilha na sua rede, traga também os seus comentários. Vamos participar porque o Face ajuda muito quando você vai propagar a poderosa palavra do nosso Deus e Pai. Bom demais. Marcela, bom dia. Bom dia, JR. No WhatsApp, como ele diz, você pode mandar pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Aqueles que fazem aniversário hoje, escreve pra gente o nome do pastor e a igreja que a gente vai orar por ele. Eu senti aqui que a pastora Raquel quer falar o WhatsApp. Eu senti, porque quando você falou, Marcelo, o WhatsApp, ela deu uma risadinha. Gostou, né? A missionária gostou agora da zoeira, na cara dela. WhatsApp. Agora Instagram. Como é que fala Instagram? Instagram. Não. Instagram. Não, eu tô só no curso. Facebook. Facebook. Luciano não consegue. Luciano, a língua dele enrola. WhatsApp. Olha só. Muito bem, minha gente. Sua participação com a gente hoje é fundamental. Quero você comigo aqui na 93 FM. Vamos fazer juntos aqui um grande debate 93 hoje. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. É bom demais ter você aqui com a gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente. A Bíblia nos diz, e aqui o ouvinte compartilha conosco o seguinte: Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meu Deus do céu. Como viver isso, minha gente? Tenho uma dificuldade enorme de reconhecer os meus erros e preciso confessar que aponto os erros dos outros com uma rapidez impressionante. Essa passagem bíblica me confronta, só que eu não sei como fazer com que ela seja verdade na minha vida. Como segurar o ímpeto de apontar os erros alheios e agir como juiz? Por que é tão prazeroso falar das falhas dos outros? Ei, ouvinte, nós vamos tentar discutir esse assunto aqui. A nossa menina da mesa hoje é a querida pastora Raquel Lima, e ela vai ser a primeira a falar, a nossa missionária Raquel Lima, ela vai ser a primeira a falar sobre esse assunto, porque as meninas sempre têm aqui a primazia. Bom dia, missionária Raquel Lima. Bom dia, JR, bom dia os demais debatedores, Marcela, obrigado pelo carinho sempre. O ouvinte, ele fala que, ele já confessa que ele tem dificuldade nessa área. E ele pergunta como ele pode vencer isso. O versículo que ele citou
São palavras de Jesus dizendo, né? Tira a primeira trave do teu olho. Então, não é com a sua própria força. Só o Espírito Santo pode te dar graça para isso, né? Ele não decide por si só. Para conseguir fazer isso, para conseguir olhar primeiro para os seus próprios defeitos, ele precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. E a palavra de Jesus é clara: tira você, a decisão é sua em se posicionar, né? O Espírito Santo nos ajuda, mas cabe a você reconhecer que precisa tratar essa falha no seu caráter. Sem ele, você não consegue. Pastor Luciano Regis, bom dia, bem-vindo, pastor. O que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, você que nos ouve na manhã desse dia, que Deus a todos os abençoe. Bom, primeiro a gente precisa destacar algumas coisas aqui. Falar mal dos outros é uma coisa inerente ao ser humano, tá ligado? Todo ser humano. Todo ser humano fala mal de alguém. Todo ser humano fala mal de alguém. É por isso que precisamos, mas eu vou entrar na Bíblia, que precisamos crescer em Deus, aprender com Deus, para aprender a domar aquilo que em nós está fadado ao fracasso, que é a nossa carne. Então, o próprio Senhor Jesus, no texto que é citado aqui, Mateus 7,5, ele vem ensinando lá do capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele vem ensinando sobre a postura que o ser humano deve ter. Depois, as práticas que ele tem que ter e depois as que ele não tem que ter. Então ele veio dando uma espécie de uma cartilha de como o ser humano precisa, ou do que ele deve fazer para vencer aquilo que está nele. Porque tanto por bem quanto por mal, a grama do vizinho sempre é mais verde ou pior do que a nossa. Então, não tô aqui também trazendo só pro mal, também pro bom. Nós geralmente, se não nos tratarmos em Deus, se não caminharmos segundo a palavra de Deus, nós tenderemos a julgar, nós tenderemos a falar mal, nós tenderemos a fazer acepção, porque isso está ligado ao ser humano. Se é a partir do pecado de Adão, pecado original, não importa. Em Cristo, nós temos uma nova oportunidade de vida, de ter uma vida melhor e mais saudável. Muito bem. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, pastor. Bem-vindo. E aí? Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Eu concordo plenamente com os pastores que antecederam, o pastor Luciano. Na verdade, todos nós, em algum momento, nós acabamos falando mal de alguém, ainda que seja numa brincadeira, às vezes numa roda, até sem a intenção, mas você acaba fazendo um comentário. Por isso que a Bíblia trata esse assunto de uma forma muito veemente. Não apenas Jesus, mas também você olha para as cartas do apóstolo João, ele vai tratar muito essa questão sobre amar o próximo, sobre cuidar para não falar mal do próximo. Paulo, no capítulo 14, escrevendo aos Romanos, ele fala: quem és tu para julgar o teu irmão? Você quer se colocar na condição de Deus. Agora, também, depois nós vemos Tiago falando sobre o refrear a língua. Em Tiago, capítulo 3, ele fala que nós devemos domar a nossa língua, que é como um cavalo bravo que não foi domado ainda, ou seja, que ele consegue domar a sua língua, consegue ser varão perfeito, o apóstolo Tiago diz. Ou seja, a verdade é que a vida, diariamente, nós precisamos aprender com Deus, como foi falado aqui. E tudo aquilo que possa causar a desgraça na vida do outro, eu preciso refrear a minha língua e tomar cuidado. Mas dizer que ninguém fala mal em momento algum, não existe essa pessoa. Será que o ouvinte vai ter ouvinte e vai falar assim: eu nunca falei mal da vida de ninguém? Aí o outro vai gritar: mentiroso. Não, tem gente que tem gente que fala menos. Ou tem gente que de repente fala, mas acha que não está falando mal. Agora, eu acho que deve ter alguém ouvindo a gente, só pode ser ouvinte nosso, que não fala. Entendeu? Pode ser. Né? Mas que é difícil, o senhor falou que é difícil. Não, o senhor falou que é impossível. É impossível. Ei, meu Deus. Impossível. Pastor Andrés Garza está conosco hoje também. Ele é pastor no México. Nos dá alegria da sua presença hoje aqui entre nós. É um privilégio recebê-lo aqui na 93 FM, no Brasil e no Rio de Janeiro, que é a sua segunda casa. Bem-vindo, meu querido amigo pastor Andrés Garza. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y es un placer poder participar en este debate, y un saludo de todo México para Brasil y especialmente Río de Janeiro, ¿verdad? Muy bien. Y sí, este tema es un tema común, como dice Luciano, para toda la humanidad, no solamente
para quien de alguna manera hemos entendido una relación personal con Cristo o no la hemos entendido, pero es un problema igual para los dos, pero especialmente para el cristiano. Para el cristiano probablemente tengamos la necesidad de reconocer quiénes somos en Cristo realmente para poder reconocer nuestros pecados y nuestros errores. El problema de no reconocerlo es porque no hemos entendido realmente nuestra relación personal con Cristo y quién es Él en nuestra vida. Y necesitamos seguir creciendo en el Evangelio, como lo decías, pero en realidad es esa relación personal con Cristo. Si no entendemos mi identidad, mi nueva identidad, si la mal entendemos y todo está en un hombre bueno en lugar de un hombre nuevo, entonces va a ser difícil reconocer nuestros errores en nuestro caminar como cristiano, ¿verdad? Acho que está claro, Marcelo. Você quer alguma outra palavra que seria bom para os nossos ouvintes acompanhar? A gente tem que acompanhar, ver se os nossos ouvintes estão entendendo o que o pastor falou. Na verdade, esse não é um problema apenas que tem a ver com o homem cristão e o homem normal. Isso atinge o problema tanto ao que é crente e ao que não é crente, mas o problema do cristão reside no fato dele não saber de fato quem ele é em Deus, essa nova criatura, e aí fica complicado a partir do momento que ele não reconhece seus próprios erros. Muito bem, então eu quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem conosco, se estão entendendo bem. Isso. Eu tenho a impressão que sim, mas a sua fala foi perfeita, você fez uma síntese. Parece que você trabalha com isso, hein? Tô começando a achar que você trabalha nessa área, hein, Marcela Bastos? Senão a gente vai por partes. Foi muito bem. E aí, um dos nossos ouvintes disse o seguinte: JR, meu pai é uma pessoa muito neutra, ele não fala mal de ninguém e nem gosta de ouvir. Dá o nome dele aqui, o bairro. O homem, aí diz assim, fulano, dá o nome do pai, o homem que não fala mal de ninguém. Ó, quando eu digo... o homem, artigo singular. Sim. Aí ele diz, só que ele tem um filho, que sou eu, que fala mal por ele e por mim. Ah, estragou tudo. Essa é forte. Aí fala, pastor. Olha, eu continuo batendo na tecla de que é impossível, porque em algum momento, ainda que seja muito raro, um comentário sobre político, um comentário sobre o filho do vizinho, um comentário sobre o pastor, ainda que ele pense que esteja apenas sobre pastor, então não é brincadeira não. Enfim, nós não estamos dizendo aqui que o tempo todo as pessoas falam mal. Estamos dizendo que é impossível alguém não falar mal em momento algum. Mas é possível que alguém refreie a sua língua e que tome muito cuidado para viver uma vida equilibrada. Como o pastor disse muito bem, não basta ser um bom homem, nós precisamos moldar o caráter de Cristo em nós. Uma vez que moldamos o caráter de Cristo, aliás, que permitimos Cristo moldar o caráter dele em nós, através da palavra, nos tornamos mais parecidos com Cristo. E parecidos com Cristo que somos, nos tornamos pessoas melhores, não perfeitas, mas melhores. Pastor Luciano Regis, pergunta uma ouvinte: se alguém canta mal e comentamos, ei, canta mal, hein? Pelo amor de Deus, nós estamos falando mal da pessoa? Perguntam dos nossos ouvintes. Se falamos para uma terceira pessoa, sim. Se falamos para a própria pessoa, não. O que vai diferir aí... Para a pessoa que canta mal? Que canta mal. Ó, irmã, queria dizer para a irmã o seguinte, a irmã... Precisa melhorar. Precisa melhorar. Agora, depende para quem vai cantar mal também, porque se você tá cantando mal num coro, por exemplo, usando a igreja aqui como fundo, no coro da igreja, quando digo no coro, no meio do povo, beleza. Mas comunidade. Se você vai cantar mal lá para ministrar, entre aspas, pro povo, aí tem um problema. Entendeu? Porque você se coloca na exposição de ser mal falado, ainda que seja errado. Missionária, que canta muito bem. É isso mesmo? É complicado. Não canta? Claro que canta. O que o pastor Luciano falou é real. Se você vai falar que a pessoa canta mal para um terceiro, para um quarto, você está falando mal da pessoa. Não tem para onde fugir. O apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Isso. E foi o que o pastor nos antecedeu.
É difícil, é complicado você achar um ser humano que não fale, por mais que seja um comentário inocente, entre aspas, ou conversando mesmo. O fato de você discordar daquela pessoa já é falando mal dela. Agora, quando você fala diretamente a ela, aí já é não. uma outra... O ouvinte está dizendo aqui, JR, eu parei o carro para falar sobre esse tema. Coisa boa, Tá vamos falando lá. com a gente. Sim. Aí diz assim, meu pai sempre falou mal do meu vizinho e quando o vizinho teve um AVC, meu pai comemorou muito. Jesus! Aí já não é falar mal. Aí, é caráter. continua o ouvinte. Passados 2 anos, o meu pai teve um AVC pior do que o meu vizinho teve. Aí eu não sei se, mas eu acho que de fundo tá querendo saber se uma coisa tá conectada à outra. O próprio texto trazido em questão, ele começa falando isso, com a mesma medida que você medir, você é medido. Isso. Eu não posso determinar que isso de fato foi uma colheita, porque isso aí é muito sério, né? A gente dizer que o mal veio por algo plantado, mas a Bíblia dá amplo parâmetro para dizer que sim. Com a medida que eu meço, eu sou medido. a Mas Bíblia é diz complicado. Eu não posso afirmar, ele teve um AVC porque ele brincou, porque ele condenou um outro senhor que teve um AVC. Eu não sei a que ponto, pastor Luciano Regis, o versículo que diz que tudo come semear, Isso você que vai lá. certamente. Gálatas, né? Sim, mas eu não sei se, aplica aí não, né? é complicado esse texto, porque talvez não... Porque é o JR, seguinte, quantas vezes você já riu de alguém que levou um tombo? É. Não quer dizer que você levou um tombo em Não, seguida. então, por isso que é complicado. Mas vai cair. Um dia Isso. você vai cair, porque não tem como, vai escorregar. Uma palavra para esse moço é o seguinte: embora pareça até uma maldição retornando para ele, eu não creio, viu? Particularmente, eu creio que foi uma coincidência. Uma fatalidade. Portanto, mas o diabo acha legalidade nessa coincidência para colocar no coração das pessoas que foi por conta dele ter falado um dia, que de repente falou até numa hora, falou uma besteira e depois se arrependeu, eu não sei. E aconteceu essa fatalidade e agora o diabo vai trabalhar nisso para colocar no coração do filho e do pai, que foi pelo que ele falou. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, para não pegar coisas normais e transformar em espiritual. Pastor Andrés. Yo creo que como dice Jesús, no todos los resultados están conectados con algo que hemos hecho. Acredito que, assim como disse Jesus, nem todos os resultados estão ligados a alguma coisa que a gente tenha feito. Pero todos los resultados nos van a enseñar algo. Mas todos os resultados vão nos ensinar alguma coisa. Y es ahí donde podemos también crecer y podemos también ser transformados. E é aí que a gente pode crescer e também ser transformado. ¿Por qué está pasando esto? Por que estou passando por isso? ¿Para qué? Para quê? Pero no es una consecuencia directa, Só que isso não é uma consequência direta, necesariamente. necessariamente. É isso aí. Agora, quando os nossos ouvintes, eles têm dúvidas práticas, né? Então, o ouvinte está dizendo aqui, assim como esse ouvinte falou sobre a música, falou sobre a reunião de pastores, reunião de membros da igreja, em que alguém eventualmente vai falar. O ouvinte está falando aqui sobre uma coisa muito característica, né? Olha, gente, nós vamos ter uma nossa agenda, estamos aqui, fulano de tal. Alguém disse, não, fulano não. Por favor. Por quê? Não posso dizer nada. É pior do que se a pessoa falasse, né? Porque, não, missionário, porque quando eu disse, eu não posso falar, não vou falar nada, Acaba com a reunião. a gente pensa muito pior, né? Não, missionário? Acaba com a reunião. Ou confessa, ou explica, ou fala, ou compartilha o que pensou, ou melhor não citar, né? Aqui os ouvintes estão citando aqui, por exemplo, isso é algo muito difícil para mim. Eu luto contra isso, porque reconhecer os nossos erros é difícil. Por que a gente tem dificuldade para, no que diz a Bíblia, nesse autoexame, que é impulsionado pelo Espírito Santo, por que a gente tem dificuldade para dizer, olha, eu estou errado nisso? Ou então, quando faz isso, é muito forte, aí quebra a autoestima, entendeu? Subestima mesmo, vai lá embaixo, eu sou terrível, eu sou isso, aquilo, eu não mereço nada, e ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer quem nós somos, pecadores, nós somos frágeis. É só andar com o apóstolo Paulo. Você andou com o apóstolo Paulo? Tá conversando com ele, ele me falou que ele é o principal dos pecadores. Aí outro dia ele me falou que ele é o menor em Cristo. E o bem que queria não fazia. Me falou isso também. Falou pro senhor também? Falou comigo isso também, que o mal estava sempre diante dele e o bem ele não conseguia. Então, se esse irmão nosso, o apóstolo Paulo, diz isso, reconhece os seus erros, fica difícil para a gente reconhecer por quê?
É verdade. Eu acho que está ligado àquilo que a gente já abriu falando aqui, Jota. Isso é um mal que está ligado à humanidade. Mas que precisa... Por que Paulo ele conseguia lidar com isso? Porque ele abriu mão da vida dele para viver a vida de Cristo. Existe uma palavra em Salmo 119 que faz uma pergunta: como o jovem pode purificar o seu caminho? Se eu não me engano, verso 9. Ele diz: observando segundo a sua palavra. Aliás, lá no verso 105, ele diz: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a minha caminhada vai ser transformada à medida que eu me lanço à palavra de Deus. À medida que eu aceite sobre a minha vida a vida de Cristo. Que eu entenda de que em mim não há nada de bom, mas em mim pode ser colocado tudo de bom a partir de Cristo. Então essa transformação que só o Evangelho, vou repetir, que só o Evangelho pode trazer através de Cristo Jesus, precisa ser buscada. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Foi o que o profeta Jeremias disse. Então, se nós não aprendermos a buscar, se nós não aprendermos a olhar a nossa vida pelos parâmetros bíblicos, e olhe que Deus não quer que a gente seja perfeito em todas as coisas, porque é a palavra que nos aperfeiçoa. Nós somos varões perfeitos quando nos lançamos nele, e por ele, e para ele. Agora, fora disso, não há como acertarmos nada. Sim, Jota, você falou da questão do extremo, né? Ou a pessoa não reconhece o erro, ou quando reconhece, deprecia. Há muito tempo nós não falávamos sobre tratamento psicológico, não falávamos sobre terapia. E o fato de você reconhecer não quer dizer que você tem que se depreciar. O fato de você reconhecer que é um pecador, o fato de você reconhecer que é falho, o fato de você reconhecer que precisa de ajuda, isso não faz de você um maior, como o apóstolo Paulo cita. Ele não cita dizendo que, nossa, tadinho de mim, eu não presto, eu não sou nada, eu sou a escória da sociedade. Não, ele está reconhecendo que ele é pequeno e que em Cristo, né, ele se diminui disso. Mas hoje em dia nós falamos sobre tratamento psicológico. A pessoa, quando reconhece um erro, ela precisa reconhecer o erro, reconhecer o pecado, reconhecer que ele não é o mais santo de todos, mas se isso já foge do normal, ele precisa pedir ajuda a alguém, precisa ajuda a um pastor, a um aconselhador, pedir ajuda a um profissional, né, que o aconselhe, que faça uma terapia para tratar essa alma, para tratar isso nele. Existe um texto muito conhecido na Bíblia, citado por nós, mas que muitas vezes parece que caiu meio que em descrédito a compreensão desse texto, que é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, significa que se Jesus não libertar, não somos libertos verdadeiramente. Nós pensamos que somos libertos segundo a cultura que aprendemos, segundo a religião que nos ensinaram, e na verdade precisamos ter um encontro com Cristo. Agora, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: pensem, a intimidade, a convivência nos torna parecido com quem convivemos. Sim ou não? Um casal vive muito tempo junto, depois de um tempo você diz, parece irmãos. Esse casal parece irmãos. São tão parecidos, convivem tanto, são tão legais, parecem irmãos. Nós queremos nos tornar parecidos com Jesus, mas muitas das vezes, desculpe, queridos ouvintes, a minha sinceridade, muitas das vezes somos rasos na palavra, pastores rasos na palavra, líderes rasos na palavra. Hoje existe uma demanda na igreja que é quase que venha pra cá e em 3 meses eu te torno um líder. Ninguém faz um líder em 3 meses. Existe uma demanda de conhecimento, existe uma demanda de provação. Tem que ser provado para depois ser aprovado. Hoje o negócio está um negócio louco. Então, gente, se queremos nos parecer com Jesus, precisamos fazer o que o JR falou agora há pouco. Você conhece o apóstolo Paulo? Conversou com ele? Como? Através da Bíblia. Você conhece Jesus? Conversou com ele? Como? Através da Bíblia. Nada vai cair do céu. Caiu do céu foi o diabo. O resto a gente tem que buscar conhecimento, aprender, tem que buscar veementemente. O relacionamento nos tornará mais parecidos com Jesus. Então essa é uma verdade. Podemos usar a frase e colocar entre aspas com a sua assinatura: conhecimento não cai do céu, quem caiu do céu foi o diabo. Com certeza. Essa é a frase. Não, o conhecimento está aqui, estabelecido na palavra. Não, sim, não caiu do céu. Não, está na palavra. Veio, né? Jesus veio. Isso. Interessante. Pastor Andrés. Algo bien importante que necesitamos seguir entendiendo en nuestra relación con Cristo. Algo importante é que estamos procurando entender a nossa relação com Cristo. Es que este problema de no reconocer, é que esse problema de não reconhecer, la lucha entre reconocer quiénes somos o no reconocer quiénes somos,
A luta entre reconhecer quem somos ou não reconhecer quem somos comienza desde Génesis 2 y 3. começa lá em Gênesis 2 e 3. Esta es la historia de la redención. Essa é a história da redenção. El principal problema es orgullo. O principal problema é o orgulho. Orgullo es lo que dio origen al pecado original. Foi o orgulho que deu origem ao pecado original. Y desde ahí empezó esta lucha. E a partir daí essa luta começou. Pero el orgullo está en el corazón del hombre a causa del pecado. Mas o orgulho está no coração do homem por causa do pecado. Y el orgullo causa también temor. E o orgulho também causa temor. Adán empezó a culpar a otros, Adão começou a culpar outros, pero al mismo tiempo empezó a tener temor. mas ao mesmo tempo começou a ter temor. No reconocemos nuestros errores por orgullo, Nós não reconhecemos os nossos erros por orgulho, o también no lo reconocemos por temor. ou também não os reconhecemos pelo temor. Por orgullo porque creemos que en Cristo somos perfectos. Por orgulho porque cremos que em Cristo nós somos perfeitos. O creemos que en Cristo Ou cremos que em Cristo no tenemos nada que hacer. não temos nada o que fazer. Y el problema es que hay una lucha entre las dos, orgullo o temor. E o problema é que existe uma luta entre os dois, tanto entre o orgulho quanto o temor. Si yo tengo temor Se eu tenho temor y no reconozco mis errores, e não reconheço os meus erros, es porque temo qué piensan los demás. é porque eu tenho medo do que os demais pensam. Y no reconozco mis errores cuando soy orgulloso E não reconheço os meus erros quando eu sou orgulhoso, porque quiero ser perfecto. porque eu quero ser perfeito. Entonces, el problema es orgullo o temor. ¿En dónde estás tú? Então, o problema é orgulho e temor. E onde você está? Esta é a pergunta, meu querido e amado ouvinte. Onde você está neste assunto? Estamos aprofundando o tema, meu ouvinte. Nós temos que aprofundar o tema, pensando juntos hoje aqui, acolhendo com carinho o pastor Andrés Garza, que é do México. Você está acompanhando, ouvindo, Marcela Bastos aqui traduzindo imediatamente, também com a ajuda do pastor Manuel de Matos e do pastor Luciano Regis, pensando, né? Ajudando mentalmente, e a missionária Raquel Lima, que está na intercessão. Na intercessão, sempre. Sim, não tenha dúvida. Ouvinte dizendo, pastor JR, fala baixinho. Então, vamos falar baixinho. A namorada do meu irmão reclamou para ele que eu falo mal das coisas quando nós estamos conversando assim em reuniões familiares, sabe? Mas não estão falando mal, nós só estão comentando. Essa coisa do dia a dia. E eu fiquei me sentindo mal disso e me questionando se faço isso tanto assim. Meu Deus. Mas daí, numa certa ocasião, nós saímos todos juntos, né? E uma pessoa foi mal educada com essa minha cunhada entre aspas. E ela ficou tão enfurecida, JR, ela falou mal do cara que ela nem conhecia, chegou a dizer que se ela tivesse uma arma, ela atiraria nele. Aí eu te pergunto pra mim? Vai fora. Aí eu te pergunto se o fato de eu falar mal de algo incomoda tanto, a atitude dela não teria sido pior? Pergunta a nossa ouvinte, eu pergunto para você, missionária Raquel Lima. JR, eu acredito que essa cunhada, entre aspas, agiu no calor, na emoção do momento, não de que de fato ela iria fazê-lo. Eu creio assim em Cristo Jesus que não. Amém. Creio que não. Então, já que a missionária me tocou, o próprio texto está falando sobre isso que foi trazido aqui à baila. Tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente. Sabe, nós temos a péssima mania, vou usar essa expressão, de achar que o pecado dos outros é muito maior do que o nosso. Quando não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. Toda vez que eu erro o alvo, eu erro contra a vontade de Deus, eu erro contra aquilo que Deus me chamou para fazer. É óbvio que primeiro a gente está falando para aqueles que caminham debaixo do Evangelho, que caminham à luz de Cristo. Então, o nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo. É a Ele que devemos nos assemelhar, é para Ele que temos que olhar. Se nós continuarmos olhando para o nosso redor, para aquilo que está na mesma verdade,
vertente que nós, como nós melhoraremos ou cresceremos? Uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: nós gostaríamos que as pessoas falassem de nós o que estamos falando delas. Sabe, é por isso que Jesus ele colocou lá no mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, no grande resumo que ele fez. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque é difícil, não é fácil eu amar uma pessoa que eu até conheço, mas é muito mais difícil eu amar alguém que eu nem conheça. Mas é aí que há o galardão, é aí que eu amontou o brasa viva sobre a minha cabeça, aliás, eu abençoando quem fala mal de mim, aliás, eu dando de comer quem fala mal de mim, quem trama contra mim, recebendo de mim a bênção. Fazer isso é fácil falar, mas precisa ser uma jornada empreendida de conhecimento, como já foi citado aqui. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, ninguém censura, mas precisa ser uma busca. Já foi dito pelo pastor Manuel, conhecimento não cai do céu, conhecimento precisa ser buscado, adquirido, e esse conhecimento bíblico, ele vai nos libertando, nos purificando, nos transformando dia após dia. Agora perceba que essa última ouvinte, ela mais uma vez nos remete ao Gênesis. O pastor citou bem no capítulo 1, agora eu vou para o capítulo 3, que é a queda do homem. Perceba que quando acontece a queda, o Adão logo diz, a mulher que tu me deste, ela que me deu o fruto. Só que o texto vai dizer que ele estava ao lado dela o tempo todo. Ele viu ela comer do fruto e não tomou atitude nenhuma de impedi-lo. Pode olhar o texto lá, que o texto vai dizer que Adão estava ao lado da mulher. Perceba que essa síndrome, ela vem acompanhando a humanidade até hoje, que é o quê? A criança tem duas brincando, uma fez besteira, ela faz o quê? Foi a outra. É a mesma coisa dessa moça agora, ela está justificando o erro dela com o erro da outra. Mas o que ela fez não é muito pior que o meu? Pode até ser, mas não justifica o teu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que aprender o seguinte, por isso, queridos pastores, os altares hoje precisam, talvez, não mudar, mas dar uma melhorada no estilo de pregação, porque antigamente, e ainda acontece, muitos pastores pregam super pastores, parece que são homens que não pecam, então eles estão criando nas pessoas que estão ouvindo, nos ouvintes, a síndrome do ser, justamente, eu não posso falar por causa do meu orgulho, ou por causa do temor, o que as pessoas vão pensar de mim, é o que estamos gerando nas pessoas, quando na verdade, deveríamos passar mais no altar, que somos homens, sujeitos a quedas, que erramos, que pecamos e que o que nos mantém de pé o tempo todo é a presença de Jesus Cristo, que todos nós dependemos dele e ponto final, aí teremos uma vida melhor. Conversando com o nosso irmão Tiago, isso aí. Oi, seu Tiago? Sim. Tiago diz o seguinte, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Isso aí. Elias. Aí ele diz que Elias orou, né? Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois Elias orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. E aí tem 2 coisas que me deixam assim impressionados. Primeiro, é quando o Tiago disse que Elias era igual a gente. Segundo, e é bom ver a vida de Elias toda, porque a vida de Elias tem esse tempo aqui, tem um tempo que ele está lá enfrentando os profetas de Baal, está lá em cima do Monte Carmelo e cai fogo do céu, está enfrentando, e tem o período que ele fica muito triste, que ele é pressionado, que ele fica com medo, que ele se desespera e que ele quer a morte. Então Elias é um homem semelhante a nós, em tudo. Tiago deu uma boa ênfase aqui. Tiago é melhor do que nós. Tiago, irmão de Jesus, ele escolheu aqui, né? Pegou assim, olha, ele tá querendo o contexto é para nos encorajar, para viver, olha, vamos para frente. E Tiago também era uma pessoa extraordinária. Então, quando Tiago diz que Elias é igual a nós, Tiago está dizendo que nós somos iguais a ele. Isso. O que nos traz uma enorme responsabilidade, mas também mostra que é possível melhorar. Ninguém precisa ficar onde está, satisfeito com o que tem, estou falando do ponto de vista humano, espiritual, intelectual, físico. Nós podemos melhorar e podemos desenvolver. E neste caso, ao lembrar de Tiago e ao lembrar de Elias, nós temos a Bíblia para nos fortalecer, para nos alimentar e para mostrar como nós devemos agir. Porque as coisas são complexas. Por exemplo, qual a diferença entre falar mal da vida de alguém e comentar?
a mesma coisa. Nenhuma. Qual a diferença entre você analisar a vida de alguém? Não tô julgando. Pelo amor de Deus. Tô julgando a vida de ninguém. Como se fosse Eu só tô falando aqui como se fosse uma coisa comum, normal. Essas coisinhas que a gente tem, que a gente precisa ajustar na nossa vida. Isso só vem com a palavra de Deus para todos nós. Palavras finais sobre esse tema. Vamos lá, uma rodada aqui de palavra final, começando com o pastor Manuel de Matos, que está com a camisa bonita, azul, florida. A palavra final, eu quero deixar o nosso irmão Tiago falar também, já que quero aproveitar essa oportunidade. Tiago, capítulo 3, no verso 8, ele diz assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com a mesma língua amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Queridos, a única maneira de dominarmos a nossa língua, porque humanamente o homem não consegue, está escrito, é pela ação do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, chame ele para agir na sua vida através da palavra, porque uma vez que temos a presença do Espírito Santo, ele irá nos confrontar, ele irá nos dizer, está errado, não faça isso, e a nossa humanidade estará submetida à vontade do Senhor. Só assim teremos uma vida melhor. Então, concordando com tudo que já foi dito, inclusive agora pelo pastor Manuel, Jesus no Sermão da Montanha, e eu estou firme no Sermão da Montanha por causa disso aqui, Mateus 5:9, ele diz, olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É para isso que nós somos chamados, e pacificar, ele está muito aquém de apenas separar uma briga. Né? Ele está muito aquém de apenas você entrar no meio de uma confusão e dizer, conseguir resolver. Pacificar é você pacificar o coração de alguém que de repente está jactancioso contra outro alguém. É você entrar e dizer, não, calma, não é assim. Se a gente fizer isso, não é melhor? Às vezes não tem briga nenhuma acontecendo. Uma conversa, você traz a pacificação, você traz a paz. Isso é ser filho de Deus. Eu acho que esse é o caminho que a igreja cristã, esse é o caminho que cada um de nós precisamos, a partir de agora, tentar correr. Por quê? O atleta ele não vai ser coroado se não lutar legitimamente, gente. Então a gente precisa nos tornar pacificadores. Missionária. Sim, Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Os que a sabem usar, os que sabem utilizar, os que a fazem bem, né, que sabem falar e sabem o que falam, têm o poder de decidir sobre a vida e sobre a morte. E os pastores que já nos antecedeu, o pastor Andrés falou com muita verdade sobre isso, sobre os heróis do altar. Nosso pastor também que falou sobre sobre isso, as pessoas que sobem no altar e não demonstram a sua humanidade, né? Não demonstram a sua verdade, estão aqui como se fossem heróis, só demonstram aquilo que querem que as pessoas vejam. Então que nós subamos ao altar, que a nossa vida diária, que o nosso caráter diário demonstre quem somos. E ao falarmos com alguém, e quando nos reunirmos, que possamos ter consciência daquilo que estamos falando e o que estamos falando. Pastor Andrés. Yo solamente quisiera dejar esto en la mente de todos nosotros. Só quero deixar uma coisa na mente de todos nós. Un poco añadiendo a cada uno que ya hemos hablado sobre el centro de todo, la palabra de Dios. Concordando um pouquinho com o que cada um de nós falamos aqui sobre o centro da palavra de Deus. Y la palabra de Dios es acerca de la gracia de Cristo. E a palavra de Deus é sobre a graça de Cristo. La gracia que no es solamente para salvarnos, A graça que não é somente para nos salvar. Verdade. sino es una gracia que va caminando hasta el día de nuestra muerte. Mas é uma graça que vai caminhando com a gente até o dia da nossa morte. Hasta el día que el Señor nos lleve a su reino. Até o dia que o Senhor vai nos levar ao seu En reino. ese sentido, todos dependemos de Cristo E nesse sentido, todos nós dependemos de Cristo todo el tiempo. em todo o tempo. No solamente es gracia para salvación, Não é somente graça para a salvação, sino la gracia es para transformación, mas sim a graça para transformação para santificación. e também santificação. Si entendemos esa gracia para transformación, Se entendemos essa graça para transformação, vamos a poder reconocer Vamos. nuestros errores todo el tiempo. vamos conseguir reconhecer os nossos Amém. erros em todo o tempo. Amém.
Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui no Debate 93 de hoje. Você participa comigo aqui no Facebook. Tem uma live que nós fizemos um pouquinho antes de entrar aqui no ar. Tem os bastidores da 93 FM. Foi bem divertido ver aqui as nossas meninas colegas de trabalho sendo pegas de surpresa. Estamos ali apresentando já aqui no nosso vídeo o pastor Andrés Garza também, falando com ele, Marcela Bastos implicando comigo, que eu sou muito inocente, ingênuo, e ela estava implicando. Tá no vídeo aqui, você vai acompanhar. Você pode dar a sua opinião também através do nosso Face e também através do nosso WhatsApp, que é o 968038319. Você fala com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. E depois de ser corrigida por um telespectador, uma repórter reconheceu seu erro ao vivo e revelou que tem déficit de atenção. O apresentador, que falava direto do estúdio, tranquilizou a jornalista dizendo que ela não precisava se justificar, já que erros acontecem. Mais tarde, em sua conta no Twitter, a moça disse: é nosso dever também mostrar que somos pessoas normais, com seus acertos, erros e problemas. E aí a gente pergunta: você tem dificuldade em assumir os seus erros? Alguma vez, ao assumir um erro, você notou um certo constrangimento ou acabou ajudando e incentivando alguém a fazer o mesmo? Como encarar a nossa humanidade de forma que os nossos erros e problemas não se tornem, assim, obstáculos difíceis de serem superados? Marcelo, esse é um exemplo prático, né, do que nós estamos discutindo aqui, né? Exato. Jornalista que se equivocou e assumiu o seu erro como uma dificuldade que ela tem, um déficit de atenção em geral. Até vocês sabem muito bem disso, vocês como ouvintes e como espectadores, vocês sabem que o apresentador pode falar tudo certo. Mas quando ele errar, não vai assim, lá, errou. É assim que a gente faz. O que acontece? Ela estava na rua, dando a escalação de um time ao vivo. Ela é repórter, jornalística da ESPN. Aonde que ela é repórter? ESPN. No Brasil? No Brasil. E aí eu não me lembro qual que era o time, ela deu... nem foi a escalação errada. Ela disse que aquele jogador ia começar jogando, acho que numa data errada. E aí o telespectador, que estava perto, e a corrigiu. E aí imediatamente ela reconhece isso. E aí o apresentador que estava lá no estúdio, aí ele disse para ela, não, tentando meio que, né, dar aquele pano quente, você não precisa se justificar, não. Mas aí foi quando ela reconheceu e depois disse que tinha déficit de atenção. Porque na profissão dela, esse é um problema. Sim. Não é? Muito grande. Hein, companheiros? Muito grande. Não é falar mal, não. Agora é só estão fazendo comentário. É porque o papel dela é informar. E quando você passa uma informação não é uma errada, coisa simples, não. Equivocada, você assume esse ônus. E aí você é crucificado. Ao vivo. Política, fazendo lá uma entrevista com alguém, uma coisa. É uma questão. Mas tem como tratar, evidentemente. É lógico que tem. Se tá na ESPN, que é uma grande emissora, ela vai ter todos os recursos necessários para desenvolver. Ela não é a única, não. É que tem gente que disfarça bem. Na verdade, eu acho a atitude dessa moça muito louvável, aplausível, porque ela tomou uma atitude que poucas pessoas tomariam. Não adianta colocar o pano quente. Se ela estava ao vivo, todo mundo percebeu o erro. Foi mais bonito ela assumir o seu erro, porque demonstrou a sua humanidade, de que ela também não é perfeita, porque por mais profissional que você seja, uma hora você erra. Eu vou dizer um exemplo meu como pastor. Não foi uma nem duas vezes, JR, que eu já voltei ao altar da minha igreja e pedi perdão à igreja por coisas que eu falei antes. Nenhuma nem duas vezes. Eu falei algo num culto, disse, Deus, não foi legal para a igreja, eu posso ter magoado alguém. No próximo culto eu subi e falei, irmãos, me perdoe, eu falei uma palavra, pode ter magoado vocês. Não há problema, as pessoas precisam ver a humanidade que há em nós. Como o pastor disse, terminou a última frase dele, Cristo, é a graça que nos mantém, é a graça que nos encoraja, mas não nos torna perfeitos na essência. Somos perfeitos em Cristo, mas por nós mesmos erramos o tempo todo e não há mal algum em reconhecer o erro publicamente. Eu acho que é até bonito isso. Pelo menos não deveria, né? A nossa igreja fez 15 anos, ano passado, final do ano passado, né? E eu fiz algo que todo mundo... Eu peguei todo mundo de surpresa. A igreja, ela é mensageira de Boa Nova. E toda igreja, ela tem problema, a gente sabe disso. A gente levanta a pessoa, a gente treina pessoas, e as pessoas do nada, de repente, surtam, saem, montam uma igreja, faz isso, faz aquilo. E a gente vai permitindo que essa lixarada
fique no nosso coração. Eu tomei uma decisão que eu não falei para ninguém, eu só falei no dia. Eu pedi para que convidasse todos os ex-integrantes do projeto Restaurando Vidas, inclusive aqueles que abriram igreja, e até que falaram mal, que falar é normal do ser humano, beleza. Alguns foram, alguns não. Todos os pastores que foram, ex-membros que estiveram lá, eu pedi para que a igreja se levantasse e aplaudisse eles por um tempo determinado. Depois eu pedi perdão publicamente a cada um deles por aquilo que eu fiz sem perceber, fiz sabendo que eu estava fazendo e que eu, porventura, tenha machucado. Trouxe todos os pastores e suas famílias para o altar, pedi para que a igreja abençoasse o ministério deles e aplaudisse. Porque a igreja não é minha. O altar não é meu. Eu sou apenas alguém que Deus colocou ali para entregar uma palavra por um tempo que só Ele sabe quando, porque pode terminar amanhã. Então a gente caminha de uma maneira que não reconhece as coisas. Ser canal da bênção precisa ser o nosso papel. Glória a Deus. Pastor Luciano, que coisa linda. E pastor Manuel também, que nos antecedeu. JR, nós estamos vivendo num tempo em que você confessar um erro, você confessar uma fraqueza é vergonhoso. Né? Uma pessoa me disse assim: Raquel, eu estou passando por um problema no meu casamento, na minha vida pessoal, e eu cheguei a um ponto que eu não aguento mais. Eu já pensei em me matar, eu já pensei em tantas coisas, e eu disse: por que você não pede ajuda? Por que você não fala ao pastor? Por que você não pede ajuda psicológica? Por que você não conversa com o seu pastor? E a pessoa virou para mim e falou: como que eu vou fazer isso? Olha a minha posição, olha o meu cargo, olha o meu chamado, olha... E você vê a pessoa sucumbir, mas ficar presa ao status, ficar presa àquilo que vão dizer. Tem pessoas que estão se matando, que estão morrendo por causa do orgulho, como já nos foi falado, por causa do status, por causa da pose. E eu aprendi, desde a minha infância eu ouço isso, que é melhor você confessar uma fraqueza do que confessar um pecado. É melhor você pedir ajuda do que sucumbir, do que morrer. Verdade. E o que o nosso pastor Luciano falou é lindo. Você reconhecer que errou, você reconhecer, subir ao altar, reconhecer que falhou. Isso é humano, isso é o evangelho, isso é viver Cristo. Mas se a pessoa tem dificuldade de fazer isso com os filhos, de dizer para o filho: filho, me perdoa porque eu exagerei, porque eu falei demais, eu não devia ter te disciplinado dessa forma. Pais que batem pesado e realmente extrapolam, vão além. Se as pessoas têm dificuldade de reconhecer os erros diante dos seus filhos, imagine diante dos outros. Vai reconhecer diante dos outros, é muito difícil. Y aquí estamos hablando ya básicamente de una reacción a no realmente vivir la gracia de Cristo. Aqui nós estamos falando realmente de uma reação de não viver de fato a graça de Cristo. Creemos que muchas veces que cuando Cristo viene a nuestra vida, Cremos que muitas vezes nós cremos que quando Cristo chega na nossa vida, dejamos de ser pecadores. deixamos de ser pecadores. Lo único que sucede cuando Cristo llega a nuestra vida A única coisa que acontece quando Cristo chega na nossa vida es que el pecado ya no tiene condenación en nosotros. é que o pecado já não tem condenação sobre a nossa vida. Pero el pecado todavía tiene influencia sobre nosotros. Mas o pecado tem influência na nossa vida. Pero no entendemos esto. Mas a gente não consegue entender isso. Y por lo tanto, E por isso, entonces reaccionamos a gente reage como si no tuviéramos pecado. como se a gente reage vivendo como se a gente não tivesse pecado. Y hablamos a nuestros hijos E falamos com os nossos filhos como si padres no tuviéramos pecado. como se os pais não tivessem pecado. Hablamos a nuestra iglesia Falamos com a nossa igreja como si yo no tuviera pecado. como se eu não tivesse pecado. Y entonces esa es una reacción de no entender la gracia de Cristo en nosotros. Essa é uma reação de não entender a graça de Cristo na nossa vida. E o pastor falou, isso aí é fantástico, porque, vê bem, hoje o que não falta são palestras de autoajuda. As pessoas estão num caminho de autoajuda, o caminho para o sucesso, faça seu destino. Não há pecado contra isso, por favor, desde que isso tenha um equilíbrio. Eu tenho falado sempre lá na igreja, irmãos, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto.
Pode parecer um jargão, mas essa é a realidade. As pessoas estão deixando a ajuda do alto, tentando construir seu próprio destino pela sua força. Querido, cuidado, não substitua a graça, não substitua o Espírito Santo, porque é Ele que nos mantém de pé e é Ele, pelo poder da palavra, que nos torna pessoas melhores. Pessoas melhores só tem um jeito de ser. Se estivermos, vou repetir de novo, pode parecer chato, mas se nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, que o tempo todo vai estar querendo pular, mas nos submetemos à vontade dele. E aí a pessoa, além de não reconhecer os seus erros, reagindo à graça, além disso, ela quer parecer ser quem ela não é. Isso. E aí tem um caso que é impressionante, que está acontecendo na Rússia, que ajuda a gente a entender o que significa. É uma ilustração, não é o caso idêntico aqui, mas ela ilustra para dizer, olha como as pessoas querem parecer o que elas não são e parecer o que elas não têm. Eu fiquei impressionado. Essa é uma nova mania que está ganhando o mercado russo. As empresas estão alugando jatinho, para os seus clientes falsificarem o estilo de vida. Os jatos ficam firmes no chão, enquanto as pessoas posam dentro deles para postar nas suas redes sociais. Uma sessão de 2 horas com fotógrafo profissional custa em torno de R$ 797 e sem o profissional, R$ 626. As fotos publicadas pela empresa no Instagram mostram que os clientes estão bem satisfeitos com a montagem e posam como se realmente eles estivessem no jatinho voando nas alturas. Eu estou começando a ficar desconfiado, porque eu já vi muita foto de gente em jatinhos. E eu agora estou na dúvida se a pessoa estava voando ou se ela estava sentada ali no hangar do aeroporto, paradinha, porque realmente essa aqui, pra gente que gosta de ostentar, olha, é uma solução barata, né? Não precisa comprar. Se fosse um cavalo era eu. Não é isso? Cavalo? Cavalo era eu. Mas fala, minha gente, fala, missionária. A missionária é uma lei. Ela passa a obrigado, fala dela. JR. Não, vai lá, quero ouvir a sua palavra. Lá na Rússia já tinham, né? Aqui tem gente que tira fotos na casa. Eu vi um dia desse uma foto no Facebook, um rapaz postou uma foto deitado vamos pelo um minutinho. Sim. Lembra do primeiro assunto, hein? Pode falar? Sim, não. Só pra lembrar. Foi um meme que fizeram, um rapaz deitado numa areia, como se fosse uma praia, uma garrafa na mão, assim, a legenda era segundando, como se você estivesse na praia em plena segunda-feira. Aí no comentário, outra pessoa postou assim, realidade da foto. Era um pedreiro trabalhando, deitado num metro de areia, uma garrafa vazia e o chapéu de obra jogado do outro lado. E o comentário foi: cuidado com aquilo que você vê, nem sempre é realidade do que foi visto. Né? E eu morri de rir porque tem muita gente vivendo isso, tem gente chorando e invejando aquilo que nem é realidade. Tem um negócio agora que é expectativa e realidade. Então é isso aí, é expectativa, sim, né? Sim. Expectativa é isso, a realidade. Essa coisa de parecer ser ou de parecer ter, como que a gente lida com isso e como isso nos atrai de alguma forma, né, pastor Andrés? Este preciso tema es importantísimo. Esse tema é muito importante. Porque no solamente afecta en forma personal, porque não afeta apenas pessoalmente, sino a la iglesia en general. De maneira pessoal, assim como a igreja de uma maneira como um todo. La relación entre la iglesia, a relação entre a igreja y la sociedad, e a sociedade está separada. Está separada por temas como este. Por temas como esse. Hacemos una separación entre ellos. A gente faz uma separação entre eles, a e sociedade, nosotros. e a gente, a igreja. Ellos los pecadores. Eles são os pecadores. Pero nosotros somos los santos. Mas nós somos os santos. El problema de las ciudades. O problema das cidades. Es que la sociedad no cree en la iglesia. É que a sociedade não acredita na Porque igreja. estamos muchas veces fingiendo. Porque muitas vezes a gente está fingindo. ¿Quiénes somos? Fingindo quem nós somos. Por eso necesitamos no solamente una transformación de la sociedad, Por isso a gente não precisa apenas uma transformação da sociedade. sino quitarnos la careta Se a gente não tirar a máscara y ser transformados espiritualmente la iglesia primero. e sermos e a igreja ser transformada espiritualmente primeiro. La sociedad necesita
necesita creer en la iglesia de Cristo de nuevo, A sociedade precisa voltar a acreditar na igreja de Cristo. como en los primeros 3 siglos Amén. de la iglesia. Como nos primeiros 3 séculos da igreja. Muito bem, palavra boa para reflexão dos nossos ouvintes, vários ouvintes mandando aqui essa imagem que vocês todos já devem ter visto aqui, vários ouvintes, que é uma imagem que parece um avião, mas na verdade é uma garrafa, é um negócio de alvejante, né? E a pessoa olha e parece realmente que tá voando e tudo mais, é sensacional. Essa imagem que tá bombando aqui na internet, nós já vimos aqui, vários ouvintes encaminhando, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre essas coisas, né? Elas estão aqui na nossa vida, elas fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos de gente que vai levar a vida cristã a sério. E eu espero que vocês que nos escutam e que ainda não são cristãos, que vocês vejam que existe humor, mas existe seriedade, que existe profundidade, análise séria, que os cristãos que por aqui passam têm feito todo o possível para desenvolver a sua fé. Uma de nossas ouvintes, sobre o primeiro tema, ainda faz a seguinte pergunta, eu vou pedir para a missionária responder com objetividade. Sim. Fiquei noiva há pouco tempo, mas a minha sogra fala mal o tempo inteiro da ex-mulher do meu noivo e fala que eu sou a mulher perfeita para ele. Será que quando eu errar, ela vai falar mal de mim também? Pergunta a nossa ouvinte. Minha ouvinte querida, provavelmente, né? Eu não posso falar com muita convicção, mas provavelmente. Tem mais chance que sim. Provavelmente, porque se ela fala como da é doce outra, a missionária, né? Eu fico impressionado, provavelmente. Quem me conhece, vocês vão saber por que eu tô falando provavelmente. Tá segurando a onda, Sim. né? Tá segurando a onda, eu tô vendo. Porque se ela fala da outra, provavelmente falará de você também. Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Quem fala de você para alguém, Fala. né? Quem fala de alguém para você, fala de você para alguém. Isso. Meu Deus. Estamos juntos no Debate 93. Aniversariantes, cadê os pastores, Marcela? Conta aí pra gente. Pastora Marta Guimarães, da Igreja Metodista Wesleyana em Duque de Caxias, pastor Jorge Augusto, da Assembleia de Deus em Guapimirim e pastor Rogério Machado, da Igreja Metodista lá em Piabetá. Nós vamos orar por esses queridos irmãos e amados que participam aqui do nosso Debate 93 agora. Pastor Andrés Garza, muito obrigado pela sua presença aqui. Pastor Andrés é pastor no México, ele é o diretor da City to City para a América Latina, que trabalha todo o ministério de plantação de novas igrejas, de revitalização de igrejas, e esta é uma instituição que faz parte da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York, uma igreja plantada pelo pastor Tim Keller, um dos nomes mais importantes da nossa literatura evangélica no mundo hoje, com vários livros entre os mais vendidos nos Estados Unidos, com várias publicações dele no Brasil, e vai acontecer um evento exatamente linkado a isso. Quero pedir que o senhor compartilhe aqui com os nossos ouvintes. Sí, es una conferencia con Tim Keller y Paul Tripp. É uma conferência com Tim Keller e Paul Tripp acerca de la relación del evangelio sobre a relação do evangelho con las personas, com as pessoas, la sociedad a sociedade y la ciudad entera. e a cidade de maneira geral. Sabemos que el mundo se está volviendo urbano A gente sabe que o mundo está se transformando em ser urbano y lo que necesitamos realmente es ir a las ciudades. e o que a gente precisa de fato é ir às cidades. En América Latina, 85% de la población vive en ciudades. Na América Latina, 85% da população vive nas cidades. Pero todo lo contrario, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, está el 80% fuera de las ciudades. Mas, ao contrário, a igreja cristã, a igreja evangélica, está em 80% fora da cidade.
La iglesia presbiteriana, por ejemplo, en Brasil, A igreja presbiteriana, por exemplo, aqui no Brasil, empezó fuera de las ciudades começou fora das cidades. y creció mucho fuera de las E ciudades, cresceu muito fora das cidades. pero está volviendo a las ciudades ahora. Mas agora está voltando para as cidades. Porque Dios está enviando a la gente a las ciudades. Porque Deus está enviando as pessoas às cidades. Y necesitamos entender como Jonás. E precisamos entender Como Jonás. como Jonás? Jonah. Como Jonas. Como Jonas. Jonas. Jonás. Que Dios nos está llamando Que Deus está nos chamando también a las ciudades. também para ir às cidades. Y poder ayudar a la transformación E poder ajudar na transformação social, social, cultural cultural y espiritual. de e las espiritual ciudades. das cidades. Entonces, lo que estamos haciendo es en mayo Então, o que nós estamos fazendo em maio, 20 y 21 nos dias 20 e 21, en Sao Paulo em São Paulo, y 22 y 23 e nos dias 22 e 23 de maio, en esta gran ciudad de Río. aqui nessa grande cidade do Rio de Janeiro. Y tenemos esos 2 días de reflexión, Vamos ter esses 2 dias de reflexão, de conversación de conversas entre Tim Keller, Paul Tripp entre Tim Keller e Paul Tripp y varios líderes muy reconocidos en Brasil, e vários líderes muito reconhecidos aqui no Brasil. que para entender mejor la cultura, Para poder entender melhor a cultura, la sociedad a sociedade y cómo el evangelio y la gracia de Cristo e como o Evangelho e a graça de Cristo llega a todas las áreas de una sociedad, chega em todas as áreas de uma sociedade. no solamente al corazón del hombre, Não somente ao coração do homem, sino al corazón del arte, mas também ao coração da arte, de la fe y el trabajo, da fé e do trabalho, de los deportes, dos transportes, la política, da política, la economía, a economia, la educación. a educação. Y desde el principio de la creación, el Señor diseñó a la iglesia de Cristo, Desde o início da criação, Deus desenhou a Igreja de Cristo, al pueblo de Dios, ao povo de Deus, para traer esta esperanza. para poder trazer essa esperança. Entonces, esta conferencia es muy importante. Então, essa conferência é muito importante. 22 y 23 de mayo, 22 e 23 de maio, aquí en Río, aqui no Rio, en donde vamos a poder tener esta oportunidad onde teremos essa oportunidade de poder hablar más de poder falar mais entre esa relación, la iglesia de Cristo sobre essa relação da Igreja de Cristo y las grandes ciudades que Dios está formando. e das grandes cidades que Deus está formando. E nós queremos Criando. convidar você, ouvinte amado, que nos acompanha para esses 2 dias aqui no Rio, 22 e 23 de maio. Os pastores, eles têm uma presença muito essencial, porque é muita reflexão importante para a gente aprofundar ainda mais. É algo que vai nos envolver a todos, de todas as nossas denominações. Este encontro vai acontecer na Primeira Igreja Batista do Recreio, um lugar bastante conhecido, com apoio da 93 FM, e você vai ter mais informações a partir de amanhã, enfim, no Google, você vai ter a sua busca tranquila com Keller no Rio, Keller com 2 L's, com a letra K, K-E-L-L-E-R, e você vai ter essa informação também em todas as nossas redes. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e esse apoio especial, e quero pedir aos pastores oração, porque é muito importante para que assim seja de forma muito especial. Aqui o nosso ouvinte Marco Antônio, ele está aqui na onda dizendo buenos dias, hermanos e hermanas. E agora os demais pastores vão se despedir também em espanhol, por gentileza. Por gentileza, missionária. Em espanhol não consigo, né? A Marcela traduz, velho. Agora é o contrário. Você vai falar em português e a Marcela vai traduzir para o espanhol. Vamos lá. A missionária não merece? Tá dizendo que ela não merece? Nós temos ouvintes no mundo inteiro. Ouvintes no mundo inteiro. Eu quero agradecer. Obrigado, JR, Marcela, aos demais pastores. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Um beijo. E aí, Marcela? Quero agradecer, obrigada Marcela, JR. Meu nome ela não falou, não. Só falou meu nome. Tá. Falado assim. Pastor Luciano, obrigado, um abraço. Buenas tardes. Olha! Que isso, Prazer estar aqui mais uma vez, mandar um abraço para minha família, para todos que ouviram esse debate que foi muito importante hoje, uma palavra
poderosa sendo liberada. Que Deus a todos nos abençoe. Maravilha, pastor Manuel de Matos. Buenas tardes. Olha! Assim também agora. Quero mandar um beijo à minha esposa, minhas filhas e ao Brasil para Cristo. E hoje em especial a pastora Aline, que é a esposa do pastor Luciano. Parabéns, Aline. Um beijo para você. Deus te abençoe, tá bom? Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no nosso debate 93. Oi, Marcela, pois não? Que hoje também é aniversário do paizinho do nosso Gilberto Ribeiro. Maravilha! Agora da câmera aqui que eu inverto. Inverto a câmera. Tá filmando a gente, agora eu filmo você. Seu nome do seu pai, Gilberto? Seu João Ribeiro. João Ribeiro, esse é o JR, João Ribeiro. Esse é original, não é cópia não. Maravilhoso, parabéns pra ele também, que Deus abençoe a sua vida, ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos orar juntos, gente, vamos apresentar todos esses temas diante de Deus. Temos orado todos os dias aqui por Brumadinho, pedindo a graça do Senhor para todo aquele povo que sofre e sofre muito, meu Deus do céu. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelos aniversariantes pastores de hoje. Pai querido, nós começamos essa oração com gratidão, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Marta Guimarães, que completa mais um ano de vida, o pastor Jorge Augusto e também o pastor Rogério Machado. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles. Mas nessa hora, Senhor, nós também entregamos todas as famílias enlutadas, aquelas esperançosas, lá de Brumadinho, Senhor. Tu és Deus, continua levantando pessoas com o coração aceso para ajudar aquelas pessoas e fortalecendo aos bombeiros, aos voluntários, as pessoas que ali estão entregando o melhor de si, meu Pai. Também colocamos diante de Ti, meu Deus, nessa hora os enfermos. Ó Deus, Tu és o Deus que entra onde o homem não pode entrar, nos hospitais, no leito, na prisão. Tu és o Senhor, e quando não, o Senhor envia os Teus servos, mas entra com provisão na vida deles agora, Pai, quebrando as cadeias. Entregamos essa conferência de maio em Tuas mãos, que seja um tempo de profundo conhecimento, Senhor, um tempo de um avivamento no conhecimento em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a cada debatedor, a Rádio 93, a equipe que compõe, no nome de Jesus, entregamos o tema de hoje em Tuas mãos, Senhor. Quantas pessoas com dificuldade de reconhecer, quando na verdade é lindo quando reconhecemos que erramos. Isso mostra o quanto dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.